A glândula pineal, também chamada de glândula epífise, é uma estrutura do tamanho de uma ervilha localizada numa região mais interna do nosso cérebro. Apesar de anos de estudos e achados neurocientíficos, ainda tem muita gente que afirma que essa glândula mediaria processos espirituais, processos místicos e que seria inclusive o chamado terceiro olho, que nos forneceria uma mudança de perspectiva sobre o entendimento do mundo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a glândula pineal e apontaremos o que as evidências científicas dizem sobre essa estrutura. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísolo, professor de psicologia, e nesse canal a gente fala de neurociência, filosofia e psicologia baseada em evidências. Então, se você gosta de vídeos como esse, já clica agora no gostei. Você não imagina como que é desafiador criar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Então, clica no gostei, não custa nada e é uma forma de você mostrar para o algoritmo que esse nosso conteúdo é relevante. Se você pesquisar no Google ou no YouTube o termo glândula pineal, você tem grandes chances de encontrar vídeos e textos que falam sobre uma suposta importância espiritual dessa glândula, principalmente se o termo for seguido por um complemento como terceiro olho ou mediunidade. Muitos desses conteúdos ensinam que é possível abrir o terceiro olho e baseiam seus argumentos até mesmo em práticas de religiões orientais bem antigas. Essa retomada a práticas espirituais de milênios atrás é uma maneira de fornecer suporte à argumentação por meio de apelo à antiguidade. A lógica é a seguinte: se povos de diferentes locais, diferentes eras, veneravam o terceiro olho, que traria um sexto sentido ao seu portador, então deve ser verdade isso aí. Em geral, a explicação do porquê a glândula da pineal permite feitos místicos varia de quem está explicando, mas quase sempre o raciocínio é o mesmo. Parte do pressuposto de que nós, seres humanos, supostamente seríamos capazes de sentir o campo magnético do planeta Terra por meio da pineal, além de sentirmos as energias do ambiente por meio dessa estrutura. E essas influências externas atingiriam nossa energia interior, às vezes chamada de chakra, e permitiriam, em última análise, uma conexão entre todos os seres humanos do planeta. Ou seja, a pineal seria como uma antena capaz de captar a energia do ambiente e depois a internalizar. Isso explicaria, por exemplo, por que uma pessoa mal-humorada ou uma notícia triste teriam a capacidade de afetar negativamente o nosso humor. Lembre-se que nesse momento estamos falando do que os proponentes do terceiro olho defendem e não daquilo que é encontrado nas pesquisas científicas, beleza? Mas voltando, por causa dessa função tão singular da pineal, abrir o terceiro olho significaria adquirir novas capacidades, como por exemplo, olhar o mundo de uma nova forma, agir de acordo com aquilo que você acredita, mesmo que outras pessoas te digam o contrário, se conectar de maneira mais fácil com pessoas energeticamente parecidas com você, cuidar mais de você mesmo, viver no momento presente, em alguns casos, ser capaz de ver espíritos e seres de outro plano. Os produtores de conteúdo que apresentam as vantagens de ativar a pineal costumam fazer outras duas coisas. A primeira é indicar como que a abertura pode ser feita, por exemplo, por meio de meditação, de músicas específicas e outros métodos. A segunda seria de alertar contra a calcificação da pineal, que deveria ser evitada ao máximo para que a glândula possa atingir a sua plenitude. A ideia é que o estilo de vida que nós temos hoje que causa essa calcificação da pineal. Por exemplo, o estresse sofrido no dia a dia, consumo de bebida, cigarro, inalação de toxinas, açúcar e um dos alvos mais atacados, o consumo de flúor, aquele que a gente encontra nas pastas de dente. Lembre-se que não há uma padronização no que os defensores dessa proposta dizem, mas quisemos passar aqui a ideia básica que às vezes se repete. Um elemento em comum também é dizer que tudo isso é baseado em ciência e novas descobertas científicas. Bom, para a gente entender o que leva todo esse pessoal a afirmar que eles estão se baseando na ciência, a gente tem que voltar alguns milênios atrás. O médico Galeno, que viveu no século II depois de Cristo, estava interessado em entender como que os movimentos do nosso corpo são levados do cérebro até o músculo, que se contrairá. Para isso, ele analisou o encéfalo humano, que consiste na estrutura que fica dentro da nossa caixa craniana e é composta pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. E o Galeno notou que existem áreas ocas na parte interna do encéfalo, que hoje conhecemos como ventrículos, e percebeu que tinha um fluido que preenchia esse espaço. Na época, ele levantou a hipótese de que nossas sensações chegam até o encéfalo por meio dos fluidos, e da mesma forma, nossos movimentos seriam conduzidos até os músculos. Essa hipótese de Galeno prevaleceu durante quase 1500 anos, sendo que uma das pessoas que apoiou a sua hipótese foi o importante filósofo René Descartes.
Mas apesar de defender essa ideia, Descartes não acreditava que ela cobria todas as explicações para o comportamento humano, que seria, na visão dele, diferenciada dos outros animais. Afinal, diferente de outros seres, os humanos teriam almas e intelectos criados por Deus. Portanto, Descartes propôs que o encéfalo e o corpo controlariam apenas processos compartilhados entre os seres humanos e os animais. Mas as capacidades unicamente humanas existiriam fora do nosso corpo, em uma espécie de entidade espiritual que recebia sensações e comandava movimentos. Bom, e o que a glândula pineal teria a ver com tudo isso? Bom, Descartes acreditava que a conexão entre a mente imaterial e o corpo se dava por meio dessa glândula. É claro que no século XVII, quando Descartes viveu, não haviam achados na área de neurociência, até porque o método científico ainda estava se formando, inclusive com grande suporte da própria obra do Descartes. Ou seja, suas intuições estavam de acordo com o que se pensava na época. Mas muita coisa mudou desde então. A partir do século XVIII, outros cientistas mudaram o foco dos ventrículos e passaram a analisar a estrutura do encéfalo. E o que sabemos hoje é que nosso sistema nervoso é formado por vários tipos de células, sendo as mais conhecidas os neurônios. E essas células possuem uma estrutura que é o corpo celular e outra que é o axônio, sendo que o aglomerado do primeiro é chamado de substância cinzenta e o do segundo é chamado de substância branca. Compreender essa separação básica foi essencial, já que a substância branca é formada por fibras que levam e trazem informações da substância cinzenta. Logo, a noção de que eram os fluidos que produziam os movimentos e as sensações estava toda errada. Um outro achado muito importante da neurociência moderna foi de que todos os nossos processos mentais possuem sim uma base no cérebro. Logo, ao contrário do que Descartes previu, até mesmo raciocínio, sensações unicamente humanas têm raízes em estruturas físicas do nosso corpo. E dessa forma, não é necessário que haja uma estrutura no encéfalo totalmente dedicada a essa interação mente-corpo. Aliás, o contraponto entre o dualismo cartesiano corpo-mente e a visão atual da neurociência é muito bem explorado no livro O Erro de Descartes, do neurocientista português Antônio Damasio. Mas voltando ao nosso tema, as propostas sobre a glândula pineal que se iniciaram em Descartes foram totalmente modificadas, distorcidas e unidas a ideias místicas. E o destaque aqui vai para Helena Blavatsky, fundadora da doutrina mística de teosofia, que no final do século XIX concluiu que a glândula pineal descoberta pelos anatomistas seria o terceiro olho, que é conhecido pelos hindus como olho de Shiva. A ideia era que essa glândula era um vestígio do órgão de visão espiritual. E essa proposta se popularizou e encontra ecos até hoje. Inclusive, quando esse entendimento é misturado às hipóteses de Descartes e a outros achados atuais, não é incomum que as pessoas digam que a função espiritual da pineal já teria sido confirmada pela ciência. Bom, mas afinal, o que a ciência realmente sabe sobre essa tal glândula pineal? Bom, atualmente sabemos que uma das principais funções da pineal é a produção do hormônio de melatonina. A melatonina está relacionada com a regulação do sono, sendo que a sua produção é estimulada pelo escuro e é inibida pela luz. Isso é feito de maneira indireta, já que, de forma simplificada, a retina detecta a luz, conduz essa informação para um grupo de neurônios chamado de núcleo supraquiasmático, e esse último passa a informação para a pineal, que vai reduzir a produção de melatonina. Ou seja, ela ajuda a regular o que é chamado de ciclo circadiano, que se trata da variação das funções fisiológicas que acontecem dentro do período de 24 horas. Nesse ponto, vale citar que em alguns animais, como espécies de peixes, répteis e anfíbios, o órgão equivalente da pineal se localiza abaixo da pele, e não no interior do encéfalo, de tal forma que ele recebe a informação da ausência ou da presença de luz diretamente. E por isso, nesses animais, a estrutura é chamada de terceiro olho. Note que há uma diferença grande entre essa alcunha que a região recebe e a concepção espiritual de terceiro olho. Bom, mas voltando à indução do sono, já deu para perceber que a pineal tem um papel central para o nosso bem-estar, já que o sono tem um impacto importantíssimo na nossa saúde. E a ausência dele no longo prazo pode trazer vários efeitos negativos. Além disso, vale ressaltar que a pineal tem ainda outros papéis. Inclusive, ela cumpre uma função importante no comportamento sexual de alguns animais, principalmente daqueles que se reproduzem de forma sazonal. E ela também possui forte envolvimento na hibernação dos animais. Esses achados, aliás, ajudam a contradizer a informação errada de que a pineal seria uma estrutura exclusiva de seres humanos. Mas nesse ponto alguém poderia perguntar, se a pineal não exerce a função mística do chamado terceiro olho,
o que explicaria os relatos de mudança nas vidas de tantas pessoas. Afinal, muitas pessoas atribuem às modificações comportamentais a abertura da pineal e as práticas para abrir a pineal. A verdade é que, se observarmos bem, muitas das práticas sugeridas para abrir o terceiro olho, ou muitas das consequências que seriam resultantes disso, são ações saudáveis para o nosso bem-estar que independem de uma suposta ação mística da pineal. Por exemplo, já temos evidências de vantagens psicológicas causadas pela meditação, o que explicaria os benefícios sentidos por quem pratica a meditação buscando abrir a pineal. Além disso, todo mundo já experimentou o prazer de conversar com alguém a ponto de a conversa simplesmente fluir. O que não deveria ser surpresa, afinal, a boa convivência é essencial para uma espécie social como a nossa. Logo, não precisamos que exista uma energia que flui de uma pessoa até outra para que indivíduos desfrutem da companhia um do outro. E nem precisamos dizer que qualquer um pode se beneficiar com a diminuição do estresse do dia a dia, com o consumo equilibrado de álcool e com a ausência de consumo de cigarros. É claro que os relatos de enxergar espíritos ou seres de outros mundos não estão relacionados com bons hábitos que citamos, e por isso merecem outro episódio especial. Mas já adiantamos que é sim possível encontrar explicações que não sejam sobrenaturais, e elas não possuem nenhuma relação com a suposta abertura do terceiro olho. Verdade seja dita, realmente pode acontecer o fenômeno da calcificação da pineal, mas não é isso que impede as pessoas de terem os benefícios de cuidar mais e mais de si mesmas. Além disso, não tem evidências de que o flúor na pasta de dente esteja realmente envolvido nesse fenômeno. Até porque a quantidade de flúor que a gente consome é muito baixa. A gente não come creme dental, certo? Ou seja, assim como comentamos no vídeo sobre jejum de dopamina, muitas práticas propostas pelas pseudociências envolvem ações que realmente são boas para o nosso bem-estar, apesar de receberem explicações que não têm evidência nenhuma. Note que nós estamos dizendo aqui que existe algum problema em você cultivar um lado espiritual, não tem nada disso. Se está fazendo bem para você, não está machucando ninguém, vá em frente. Mas só tome cuidado com algumas ideias que distorcem conceitos científicos e os misturam com práticas místicas, porque em geral eles propõem métodos não muito acurados para alcançar o bem-estar. E muitas vezes prometem resultados que não podem ser alcançados, o que pode gerar muita frustração. Isso sem falar no fato de desinformar a população sobre como realmente funciona o mundo à nossa volta e como funciona o nosso próprio corpo. A conclusão é que podemos dizer sim, que a glândula pineal contribui para a manutenção da nossa qualidade de vida. Mas isso não quer dizer que ela faz isso de uma forma mística ou sobrenatural. E você, já fez algum exercício para descalcificar a glândula pineal? Gostou do vídeo? Então torne-se um apoiador do nosso projeto. A gente ainda tem sérios riscos do canal parar de funcionar. Então a gente conta com o seu apoio para a gente dar a volta por cima e até a próxima.